Beleza, galera? Estou aqui de novo para lançar hoje uma maneira nova de vídeo também que eu quero fazer. E junto com os vídeos que eu vou fazer sempre de escultura, de desenho, de pintura, a partir de agora também eu vou tentar dar um pouco de suporte, tá, galera? Vou tentar responder algumas perguntas que o pessoal vive fazendo. Então eu juntei aí um conteúdo que a galera fica perguntando através das postagens no Facebook, no YouTube. E eu vou fazer para vocês então aí um geral. Então é o seguinte, as pessoas me perguntam sempre, em relação por exemplo, dá para viver de arte ou dá para viver de escultura no Brasil? Como que é ser um ilustrador profissional? Como que é ser um escultor profissional? Então eu estou para dar algumas dicas. Então é o seguinte, essas dicas eu vou dividir essas dicas em pequenos módulos rapidinho agora nesse vídeo para a gente poder ter uma noção geral, mas sempre partindo, tá? Então a primeira coisa que o pessoal pergunta é o seguinte, ó. Dá para viver de escultura no Brasil? Dá para viver de venda, por exemplo, de peça? Dá para vender de aula? Dá para viver de arte em geral? Ilustrando, desenhando? Dá. Porque é o seguinte, se você olhar, não só eu, mas uma galera vive hoje dessa maneira bem mais profissional nesses segmentos de arte no Brasil, tá? O Brasil, por exemplo, ele é rico em artistas desenhando hoje quadrinhos para fora. Ele é rico, por exemplo, hoje em designer, em ilustradores e escultores para fora do país. Então qual que é o grande segredo da coisa? Eu acho que o grande problema que o brasileiro tem hoje, que já a gente vem suprindo essa questão é um buraco que a gente tinha, é em questão material, né? Então, por exemplo, assim, eu não tenho como fazer uma escultura porque eu não tenho material bom. O ano passado, então, a gente lançou, eu lancei no mercado os produtos da Blue Crow Studio, né, que se tornou, na verdade, a Blue Crow Store. E o que é a Blue Crow Store, na verdade? Ela é um segmento para vender tudo. Ela vai vender ferramentas para escultura, ela vai vender ceras, clays, ela vai vender base, e ela vem suprindo também necessidade de colecionador. Todas as peças que são feitas por alunos e por mim, na verdade, são vendidas através da loja, tá bom? Quem está com a loja hoje é o Matheus Berni, tá? A loja volta para o ar agora, amanhã, hoje é dia 1 de junho. Amanhã, dia 2, a loja está no ar de novo, que é outra novidade bacana para vocês. Só que dessa vez a loja vai estourar com tudo, porque agora somos duas pessoas administrando, ou seja, uma fica com a parte de marketing, uma fica com a parte de vendas e a outra com a parte de produção. O Matheus ele tem um bom espaço para produção. Ele tem uma boa área e tempo e todo para produzir agora esse conteúdo, né? essa linha da Blue Crow, certo? Então é o seguinte, o pessoal reclamava, bom, então a gente supriu a necessidade hoje com os materiais. O que resolveu na minha vida, por exemplo, assim, o divisor de águas que eu vi, de problemas que eu fazia, de que eu tinha, para chegar hoje a ser um profissional na área. Então funciona da seguinte forma. O primeiro problema que eu vejo muito, e vejo muita gente fazendo, eu vou pegar os exemplos que eu tive na minha vida, os problemas, os erros que eu cometi, os acertos, e o que eu venho visto junto, no grupo e nas coisas, tá bom? Durante todo o problema aí que eu vejo nos grupos, nos posts, eu vejo nos vídeos e eu vejo nos fóruns, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa, para de pegar imagem no Google, para de pegar imagem onde você quiser, porque você fica, eu tenho certeza, talvez você não, mas alguém aí que estiver vendo vai pensar, putz, é pra mim. Você passa muita parte do seu tempo, muita parte, não é pouca não, colecionando imagens em pastas, enchendo o seu HD, enchendo o seu HD externo, enchendo o teu notebook, teu computador, com pastas e pastas de referências que você não está usando. E talvez que você nunca vai usar. Então esse é o primeiro problema. E essa pessoa, ela é um vício, porque na verdade assim, eu percebi isso na minha vida. Pegar a imagem, capturar a imagem de referência vira um vício. Eu cheguei a olhar nas minhas coisas, quando eu parei de fazer isso, por exemplo, braço dobrado, eu tinha cerca de, se eu olhar tudo, mais ou menos umas 600 de braços iguais. Mas aquele é meio diferente, aquele é desenho, então, não, isso é errado. Você vai fazer o seguinte, então, o que eu vou buscar como referência? Por exemplo, eu estou dando esse curso agora do braço, né, a parte de um curso de anatomia completo. É um curso, tal. Então tá vendo, olha. Estou ensinando a fazer o braço dobrado, o braço esticado, tal. Então vamos pegar, por exemplo, isso.
Você está fazendo esse curso comigo. Então o que você tem que buscar? Se você está nessa parte do curso de anatomia, vai buscar referência dos braços. Fora aquelas que eu posto lá, vá buscar referências novas. Do que? De braço. Certo? Outro exemplo fácil que eu posso citar para vocês, por exemplo, ó, eu estou esboçando uma peça aqui no Clay Hide da Blue Crow, tá? É uma peça feita até sem arame, sem esqueleto de arame, tá vendo? Tá bem esboçada ainda, ó, tá? Bom, dá pra ver claramente que é um rinoceronte. Então o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que buscar referência de rinoceronte. Não adianta eu ficar pegando, hoje eu vou entrar lá e fico compartilhando aquilo. E aí é que nem vício. O que é um vício? Uma pessoa, por exemplo, viciada. É que nem um traficante de imagem. Você acaba indo nos fóruns, você acaba indo nos grupos e você acaba postando aquele monte de referência, um monte de link. É legal ficar ajudando os outros para referência. Só que pare e pense o seguinte: o que você está fazendo que você não está modelando? O que você está fazendo que você não está esculpindo? Em vez de você ficar atrás de referência que você não está usando e que você não está precisando, esquece essa coisa de, mas um dia a internet está lá. Um dia o link não vai morrer. Tá entendendo? Não vai morrer. Aí você pode não ouvir o que eu estou dizendo e fazer o que você quiser, e você vai uma hora vai pôr a mão na consciência e falar, pô, o Logan tá lá vendendo as peças dele, tem linha de produção, ele consegue ter a loja no ar, ele consegue ter os cursos online, e a vida dele tá fluindo, tá indo, tá de vento em popa. E por que a minha não tá? Ouve os conselhos então, tá? Primeira coisa então é imagens que você não precisa, tá bom? A segunda coisa, eu vejo muita gente, por exemplo assim, tem até um fulano em especial, tal, sem citar nomes, assim, que eu vejo, não dá uma semana o cara fala, comprei um material novo, comprei uma massa nova. Essa massa é da fulano de tal do Brasil, essa massa é de outro fulano de tal do Brasil, essa massa é de outro fulano de tal do Brasil, essa massa é importada, essa cera é importada, essa cera outra aqui faz isso e isso aqui. Então presta atenção, ó, não é material, meu querido. O material ajuda, o material é meio caminho andado, tá? Quando eu decidi desenvolver o meu material, foi porque eu não encontrava realmente no Brasil material de qualidade. Não tinha, tá? E aí só tinha importado. A dificuldade de trazer os importados era muito grande, porque assim, o material importado, por exemplo, hoje o clay, esse clay que eu uso aqui, que é o clay da Blue Crow, ele tem a mesma qualidade do importado, do clay mais famoso do mundo. Eu comprei, olhei como que era e fui decidindo fazer. Demorei 8 anos para conseguir chegar no clay, por causa da necessidade. Então hoje, se você perguntar para mim assim, quantos quilos, já que você é fabricante, quantos quilos de clay você tem hoje aí? Eu tenho 2 quilos de clay desse vermelho, da cor de cerâmica, que é para o curso de anatomia, que é o que eu estou usando, e tenho mais 1 quilo, em meio 2 quilos que eu estou fazendo rinoceronte. Você fala, cara, mas você é produtor e não tem? Pra que ter estoque? Tá entendendo? Não é miserável, não é isso daí. Porque assim, eu vou ter pilhas e pilhas de material parado, isso é meio tipo psicótico, é tipo acumulador, tá? A segunda coisa que você tem que fazer então, material. Pega o material que você já tem, se você não tem, compra um material bom. Pega o material que você tem, se for de uma marca boa, se for confiável, usa ele pronto, tá? Não adianta ficar trocando de material. Eu vejo isso como pessoas que são religiosas, elas ficam mudando de igrejas, ou elas ficam mudando de religião, ou elas ficam mudando de foco. O problema não está nelas, no material da igreja, está nelas. Se você não está conseguindo se adaptar com o material, você está fazendo uma coisa errada. Algo está errado no que você está fazendo. Ou o curso que você está fazendo não está adiantando, você tem que manda um e-mail, pede suporte para o professor, ou o seu curso presencial não está adiantando, ou a maneira que você está trabalhando não está adiantando. Então você tem que olhar se é o material que está sendo o seu problema, ou se o seu problema é a maneira que você está trabalhando, tá? E essa mesma pessoa, por exemplo, que eu estou pegando como exemplo, que é uma não, é um monte de gente. O que ela faz? Em 3 meses ela começou umas 4 peças, não terminou nenhuma. Nenhuma. Eu não vejo uma peça terminada, eu não vejo aí a pessoa põe na internet, ela faz um rebuliço, agora vai, que agora não sei o que lá, e posta foto, e posta vídeo, e nada. Quando eu desenhava no começo, como ilustrador, como quadrinista, o que eu posso dizer claramente? No começo, quando eu comecei a desenhar, meus desenhos não ficavam bons, e eu não terminava. Nunca terminava. Aí uma psicóloga amiga minha falou assim, por que você não termina seus trabalhos? Eu falei, olha, porque eu não olho e não gosto.
E aí ela falou pra mim assim, faz o seguinte, termina. Aí eu falei, coisa de psicólogo maluco, né? Mais tarde, eu estava dando aula na Impacto Quadrinhos, e eu via vários profissionais falando aquilo para os alunos de novo. O Bob Souza, que é um cara que eu considero pra caramba, para mim um dos melhores professores aí de São Paulo, falou a mesma coisa pro aluno, termina. Mesmo não gostando, você vai se surpreender com o resultado. Então é o seguinte, mesmo que você não esteja gostando, esteja com dificuldade, cria como se fosse uma estaca na sua vida. Fala, eu vou terminar essa peça. Mas vai ficar feia. Não importa, termina a peça. Porque é o seguinte, se você não termina a peça, você está deixando de concluir uma aprendizagem que vai ter naquela peça. Em algum estágio daquela peça, por mais que esteja ruim, algo você vai aprender. Ou com mexer com a ferramenta melhor, ou mexer com o clay, com a cera melhor, ou você vai aprender a sua maneira de usar o clay, a ferramenta, você vai se encontrando. E isso vai criar experiência. Eu sempre falo para meus alunos de escultura o seguinte, a parte mais difícil do curso, para mim, da aula, é a adaptação do aluno com o material. O que isso quer dizer? É muito difícil para o aluno que nunca pegou um clay, nunca pegou uma cera, uma esteca, ele conseguir raspar, soldar muito bem soldado, ele fazer um acabamento liso, que é uma coisa que todo mundo fala, puxa, como é que você dá um acabamento tão liso nas peças? É ferramenta, é solvente e paciência. Não tem outro jeito. Às vezes lixa na cera. Então o que acontece com as pessoas é assim, muito rebuliço. Porque é material, porque eu comprei material. Outro dia um rapaz colocou lá, ele comprou o silicone para fazer uma peça que ele só tinha começado no arame. Ele comprou o silicone, aí mostrou foto, vídeo, eu estou usando silicone e tal, mas no quê? Não tinha tirado molde de nada, só para testar o silicone. Ou seja, perdeu o silicone, né? Você tá tipo... Isso na verdade não é um problema. Isso, na verdade, é um entusiasmo que você tem, na verdade, é essa coisa que você tem, é o que a gente chama o primeiro amor na escultura. Você não vê a hora de fazer a primeira peça, então você quer experimentar o silicone, você quer experimentar a cera, você quer experimentar as ferramentas. É como você está num banquete, é como você está numa churrascaria com um buffet enorme, e você fica desesperado, você fala, pô, se eu comer só isso, não vou comer aquilo, então você vai catando de pouquinho em pouquinho. Só que a hora que você vê, você se empanturrou de porcaria. Entende? Não adianta você encher a linguiça para si mesmo. Isso é o pior erro que uma pessoa pode cometer. Então vamos colocar assim, a primeira coisa, sai de procurar a imagem. Só procura a imagem a partir de agora, não apaga as imagens que você tem. Faz um backup, coloca num DVD ou no seu HD externo e tchau. Tira tudo do seu computador. E para. Você vai entender que é vício quando você começar a coçar para pegar a imagem. Segunda coisa então, pega o teu material, se não tem, compra o material, compra o suficiente só para você fazer uma peça, ou curso, ou para você experimentar, tá bom? É a segunda coisa. A terceira coisa que eu quero falar. As pessoas viram, né, assim na minha vida, por exemplo, assim, textão. Então acontecia uma coisa lá, vai lá e coloca um texto, vai lá e coloca um texto. Porque os requests estão copiando peça e pau em cima dos requests. Além de perder tempo com isso, o que eu quero dizer? Mimimi, frescura, é meio que uma fofoca masculina, tá entendendo? E eu vejo muito isso daí. Você fala assim, mas eu vejo casos que o Logan também estava envolvido lá na conversa e tal, que a conversa era um post e virou um texto, por exemplo. Por que isso daí? Outro dia eu vi um vídeo, por exemplo, de um canal ensinando a fazer esqueleto de arame a partir de uma foto, de um desenho em que a pessoa já estava dobrada, né? O cara pega um desenho da figura toda em escoço, dobrada, e aí ele modela o arame por ali. Qualquer pessoa que já desenha, que já tem uma arte, por exemplo assim, eu comecei a desenhar com 12 anos, né? E eu tenho aí, fácil, uma carreira inteira pela frente. O que eu vejo? Não só eu, todo artista profissional, todo escultor profissional, ele modela em cima de um esqueleto reto, de uma figura reta. Então o que acontece? Aí alguém vai lá e posta, não, mas eu acho que isso não é certo. Aí se eu vou lá e coloco a minha opinião, vai falar que é a minha opinião. Hoje nós vivemos num mundo em que cada um tem a sua opinião, e o que nós temos que fugir na verdade, é isso que acaba com o mimimi, que também é outro problema. A sua opinião é a sua opinião, a minha opinião é a minha opinião. Aonde você tem que seguir? Uma vez eu coloquei assim, sobre o trabalho de um escultor famoso, né? Eu sempre cito ele, chama Helder Moreira. Ele foi um dos primeiros escultores a vender para fora do país.
e fez uma carreira fantástica. E eu coloquei lá, pô, o acabamento que ele tem nas peças, simetria, tudo é perfeito, tipo, eu tenho como referência. Aí alguém colocou, ah, mas esse fulano está ultrapassado, esse estilo dele está ultrapassado. Aí eu respondi embaixo o seguinte, veja, não está ultrapassado, porque eu não consigo dar aquele acabamento. Então, para mim, se eu não consigo chegar perto daquela pessoa ela está como referência. Porém, a referência que eu tenho dele é muito maior, porque ele já foi para o mercado norte-americano, ele já colocou gente lá fora, que hoje é um dos profissionais mais qualificados, e ele já fez escola, ou seja, então não é pegar pela referência assim, fulano usa e a peça dele fica boa. Não, não vai por aí, tá? Então, por exemplo, assim, o que acontece com os mimimis na internet? É muita coisa assim, mas fulano falou, mas fulano ciclano falou, e aí começa essa muvuca. Então a primeira coisa que eu faço é que nem eu fiz. Isso atrapalhou a minha vida por um bom tempo, e o que eu decidi fazer de maneira brusca, de uma vez? Sair da internet. Então você fala, mas você está lá com o grupo. A primeira regra do meu grupo hoje, a Blue Crow Sculpture, que é um grupo lá do Facebook, é o quê? Isso é regra. Se você for comentar a peça de alguém, ou você elogia, mas se você for achar um erro, não fala, mostra. Pega a clay lá e mostra, faz. Ou vai, pega uma referência e mostra como é que é. Ensina a pessoa, porque senão cria mimimi. Os artistas em si, é um povo, vamos dizer assim, é um pessoal, uma tribo, que trabalha muito com ego. Porque é o seguinte, se você parar para pensar, funciona da seguinte forma. Por que diabos eu modelo um braço? Se não fosse pro curso, aquele rinoceronte, você modela pra quê? Não tem muita lógica. Para me expressar. Beleza, então você modela e joga fora. Não vou jogar fora. Eu quero tirar foto, eu quero fazer vídeo. Pra quê? Porque o artista ele depende de elogio. É lógico que ele depende. Você tá acostumado com isso. Você precisa receber o elogio, porque o elogio é uma alavanca que vai te levar ou para cima ou para frente. Se o elogio for uma crítica construtiva, ele te leva para frente. Se o elogio for um elogio de que sua peça já está boa, não precisa de elogio construtivo, você vai para cima. Ou seja, reparou que nenhuma vez eu falo em ir para trás ou para baixo, e nem ficar estagnado? Então assim, para acabar com o mimimi também é importante, não fica se metendo em rolo. Atrapalhou demais a minha vida isso daí. Cada um querendo dar a sua expressão, cada um querendo dar a sua interpretação sobre aquilo, então funciona assim. A mira nos escultores famosos fora do país, para não ter problema, fulano fez, e tenta achar uma referência padrão. Por exemplo assim, o Logan está falando que tem que ser com o esqueleto em pé, para depois dobrar ele. Olha, eu posso, fácil, Mike Newman, Tony Cipriano, mais uma cacetada de gente faz assim. Então assim, o que é o padrão? O padrão é que eles usam esqueleto de arame e que todos eles fazem reto. Pronto. Achem pelo padrão. Tá entendendo? Tá? Bom, essa é a terceira coisa. A quarta coisa também, que é uma das coisas mais importantes. O quanto você perde tempo na internet. Tá? Eu tava olhando o pessoal reclamar pra mim outro dia, um aluno meu chegou pra mim e falou assim pra mim, pô, será que tem mercado pra isso que eu faço? Aí eu falei pra ele, olha, durante o fim de semana o que você ficou fazendo? Tá? Ele falou, joguei videogame e tal, saí, fui pra balada, fiz não sei o que lá. Eu falei, desse tempo de fim de semana, que são 48 horas, o que você fez em relação à escultura? Eu peguei durante uns 30 minutos. Eu respondi, não tem mercado, não tem mercado. Quando você coloca a questão de internet, ela é muito útil para divulgar o seu trabalho, para buscar referência para o seu trabalho, para buscar conhecimento para o seu trabalho, para mostrar o que você está fazendo, para poder recolher ego, porque o ego é o que vai te fazer outra peça e outra peça. O que vai te fazer produzir realmente é postar a peça e receber um elogio. Fora isso, você não tem motivação total, né? Se for para você fazer a peça e deixar estocada no seu guarda-roupa, não adianta nada. Concorda? Então funciona assim. Entra no seu Facebook, que eu faço. Eu entro lá, você fala, mas você está sempre logado. O fato de estar sempre logado não significa que eu estou ali. Eu vendo curso, eu vendo material, eu vivo ajudando uma galera total aí com explicação, um monte de coisa. Então, vira e mexe, eu entro lá. O que eu faço? Tire 2 horas por dia para isso ou 1 hora por dia para isso. Você pode colocar 1 hora de manhã e 1 hora à noite. Onde você vai entrar na sua timeline, você olha lá em cima, lá, atualizações, olhou, mensagem, olhou. Entra no grupo que você está, bate o geral, posta alguma coisa e sai. Tá? E isso é usar a internet de forma positiva.
Se você fica no Facebook, na timeline, rodando, se você fica no Facebook, se você fica no seu e-mail, lendo, se você fica vendo imagens no Instagram, isso tudo não vai agregar. Tá? Aí você vai olhar fulano de tal, que está subindo nas culturas, que começou junto com você, e você lá embaixo. A internet, ela rouba a sua vida, ela não rouba somente o tempo de trabalho. É tempo ocioso. Não pode ter. O que você vai fazer então? Você vai criar a quinta dica, que chama-se plano de trabalho. Então o plano de trabalho começa assim. Há uns 10 anos atrás, eu não desenhava tão bem. Eu dava aula, tudo, mas assim, não tinha a qualidade como eu sei que eu tenho hoje. E eu sei que eu tenho hoje porque as empresas me contrataram, escolas importantes de renome me contrataram. Artistas de renome hoje postam embaixo das minhas peças, embaixo dos meus trabalhos, com críticas positivas para cima, certo? O que acontece? A internet, além de ela ser útil para você, ela é útil para o seu trabalho. Então o que acontece? Veja bem, eu desenhava, mas eu não tinha resultado. Por quê? Eu não tinha plano de trabalho. O que eu comecei a fazer então? Eu comecei a me forçar a trabalhar. Então eu fiz o seguinte, eu tenho que preencher pelo menos 2 folhas de sulfite de desenhos por dia, de olho, de boca. Vou lá e fui fazendo. Na segunda semana eu falei, bom, agora eu tenho que encher 10. No terceiro mês eu fui começando a aumentar 50 folhas por dia. Eu cheguei ao ponto de esboçar, desenhar e fazer desenhos em 100 folhas por dia. Isso não é exagero, isso não é vantagem. Era necessidade. Então eu tinha que fazer até ficar bom. Então eu criei um plano de trabalho. Por exemplo, eu vejo alguns artistas que colocam aí, ó, que nem por exemplo, você pega aí o Simon Lee, né, o Spider Zero, ele posta peça todo dia. Porque ele deve ter um esquema de falar assim, pelo menos uma peça por dia, nem que seja um esboço, eu vou colocar por dia. Então o que você tem que fazer é tipo assim, ó, pega 2 horas por dia, de 2 a 3 horas por dia para trabalhar. Nessas 3 horas por dia, só música. Mas nada, não põe filme, não coloca namoradinha conversando, não coloca esposa perto, filho perto. Você tem que se dar essas 3 horas por causa de 2 motivos. O primeiro é a evolução artística, a evolução é natural do artista. Com 3 horas por dia, em 1 ano você está profissional. Tá? A segunda coisa é benefício pessoal. Se você tem um dia complicado de trabalho, se você tem um dia complicado com a mulher, com os filhos, se você tem um dia, por exemplo, com um estresse natural, essas 2 ou 3 horas por dia vão te aliviar de tudo. Isso te dá saúde mental, física e emocional. Entendeu o problema? Uma pessoa que está bem, ela produz melhor, ela capta conhecimento melhor. No entanto, que se você pegar, o artista é como um instrumento. Se todas as cordas não estiverem alinhadas certinho, ele não toca. Entende? Então ouve uma música, se precisar ouvir um filme, ver um filme primeiro, ver uma animação, ler um quadrinho, faz qualquer coisa, mas faça alguma coisa. Entende? Se dê o seu tempo, mas aquilo no começo vai ter que virar uma obrigação. Mesmo que você não quer mais ficar ali, fique. Tá bom? A sexta coisa e última é busca do conhecimento. Aonde que eu vou buscar conhecimento suficiente para produzir alguma coisa? Eu não sei fazer nada. O meu trabalho está ruim. Bom, para isso você tem cursos. Você tem curso presencial em São Paulo, Campinas. Você tem cursos online, curso presencial no Rio de Janeiro. Em cada estado deve ter um artista dando aula. E você tem muitos cursos online, por exemplo, hoje em dia. Eu tenho um monte de curso online. Você pode pegar e falar assim, mas você tem curso de anatomia? Tem. Tem curso de rosto? Tem curso de mão? Tem. Está saindo agora curso de pintura, está saindo agora curso de roupa, de cabelo, de cera. Ou seja, alguns artistas estão suprindo o mercado de curso. Só tem que tomar cuidado aonde você busca o curso. Porque assim, não que o fulano está ensinando errado. Não, é assim, às vezes você quer uma coisa e está buscando no fulano errado. Por exemplo, você não pode fazer aula de escultura. Se você quer fazer bonecos no estilo sideshow, no estilo Hot Toys, né? Aquela coisinha mais peça mesmo, estatueta mesmo assim, de boneco, de super-herói e tal, você quer fazer a pintura, você quer fazer a resina e tal. Não, você não pode buscar aula, por exemplo, num cara que está ensinando a fazer busto, real, 1 para 1. O cara pode até te falar que mas não é, não adianta, entendeu? Se você quer fazer busto, tamanho 1 para 1, máscara, não é comigo o curso. Então, a gente tem que dar a cara a tapa para falar, não, isso aqui é para fulano. E o problema é que os artistas no Brasil, eles querem apanhar o maior número possível de alunos, não importa o que seja, eles se viram, se embola, mas não. Onde o meu curso por exemplo,
é útil para quem quer fazer estatueta. Começa do rinoceronte, como aquela Mary Jane que vocês viram, super-herói, coisa de filme, de série, retrato pequeno, figuras até 1,4 de 45 centímetros, pode ter certeza que eu te forneço bastante. É só isso que você tem que pensar. Você fala, mas por exemplo assim, um exemplo fácil. Eu tenho um curso de polímero que eu coloquei aí de graça na internet, do Bruce Willis e tal aí. Você é um especialista em polímero? Não. Eu quero fazer um curso de polímero, eu vou te ensinar aquilo que eu sei, mas tem pessoas hoje que têm um conhecimento muito maior que eu. Tá entendendo? Então assim, eu não posso falar pra você assim, no entanto que eu coloquei o curso de graça, porque era uma coisa que estava todo mundo me pedindo. E eu via muita gente que fazia biscuit querendo mudar pro polímero para ver se melhorava o trabalho, e sofrendo, falando, eu não acho nada, e realmente não tem nada assim de peso. No entanto que um dos vídeos que tem mais visualização no meu canal do YouTube é o do polímero, certo? Então procurem referências nos lugares certos. Eu uso como referência de desenho, de escultura, para tudo para poder pegar anatomia, alguma coisa de proporção, André Lumes. Eu uso como referência trabalhos dos gringos, de alguns gringos. Mark Newman, por exemplo, para roupa, para acabamento, para figuras. Você tem o Adam Bain aí que também, além de ter um baita material bom de escultura, a cera dele, você tem uma excelente referência, tá bom? Então são esses 6 pontos que eu quero dizer. Para de pegar imagem na internet, para de mimimi, para de comprar material e não produzir, para de buscar conhecimento, onde não adianta cavar que não sai água, e busca conhecimento no lugar certo, com gente certa. Se você quer fazer máscara, busque gente que faz máscara, que vive de máscara, tá bom? Sobre o mercado de trabalho, dá para viver? Dá. Aquela Mary Jane que vocês viram lá, que eu até aí postando aí no meu canal, ela sai para mim de produção usando resina de poliéster, pintada, pronta, em torno de uns 5 reais. Eu vendo ela a 500 reais. Tá entendendo? Então o que acontece? Esse rinoceronte, por exemplo, que está aqui, ele vai pesar em torno de uns 800 gramas de resina. Tá? 1 quilo com a base que seja. Vamos colocar uma base bem forte, bem grossa. O que acontece com esse rinoceronte? Ele vai sair para mim em torno de uns 8 reais de produção e eu consigo vender ele a 250. Tá? Mas você fala, como vender então isso? Ninguém vai pagar 250. Você tem que ter meios para vender. Você tem que ter primeiro clientela. E para ter clientela você tem que anunciar e vender. Aquele cliente que você anunciou, que você pegou ele, que ele comprou sua peça, esse cliente vai te indicar para outro cliente. E aí é bom que você começar a vender, você manter uma loja online, você manter uma linha online, tá bom? Certo? Então pessoal, esse videozinho é um videozinho meio longo, mas para explicar só a minha metodologia hoje que eu uso para os meus alunos. Tá? As dicas que eu estou dando para você, eu segui para mim, funcionou, minha vida melhorou muito, né? Que nem hoje, agora eu estou solteiro, por exemplo, me sobra muito mais tempo para esculpir. Eu consegui montar esse rinoceronte em 1 dia, 2 dias na verdade, para dar acabamento. Você não precisa ter essa velocidade, que você faça uma peça de 20 dias e mais 10 dias seja para molde e para resina, você está tendo uma peça por mês. Então segue esses conselhos primeiro, vê se serve para você, se não servir, beleza. Eu quero agradecer pro pessoal, a gente está passando aí dos 7.000 pessoas inscritas no canal. Até alguns meses atrás eu tinha 90 pessoas, comecei a postar vídeo, comecei a ajudar a galera com alguns vídeos. E fico feliz, galera, valeu mesmo assim, são 7.000 pessoas assim, colaborando com o canal, contribuindo com o canal. Coloca nas postagens embaixo, aí nos comentários embaixo, o que vocês querem de curso, o que vocês querem, por exemplo, assim, de dicas, e a gente vai fazendo algum esquema legal para toda semana, pelo menos, 1 ou 2 vídeos a gente começar a postar, tá bom? Isso aí, galera, obrigadão então por hoje, então, esse é o nosso vídeo da semana aí, ó, e ó, mantenha as estecas em ação, beleza? Até mais, galera, abração.